Finalmente, voltamos a ter um presidente que trabalha, que conhece as necessidades do povo brasileiro, a situação em que nós nos encontramos enquanto nação, enquanto sociedade, e que conhece e sabe bem a importância que o Brasil tem no cenário internacional. Este tempo para nós tem sido um tempo rico, em que participamos da história, ajudamos a construir a história, enquanto cidadãos, cidadãs, eleitores e eleitoras, mas, de outro lado, um tempo em que nós assistimos a história sendo feita, enquanto espectadores e espectadoras. Foi uma eleição duríssima, mas desde a eleição, o Lula trabalhou. E o Lula trabalhou muito para o resultado que tivemos durante o processo eleitoral. Eu disse e repito, um pleito eleitoral duríssimo. Nós tivemos que trabalhar, que lutar contra a máquina do Estado, né, me refiro propriamente àquelas PECs aprovadas para a compra da eleição. Nós tivemos que lutar contra o assédio de alguns empresários, de assédio de alguns pastores, de toda uma rede de fake news. Então, foi uma eleição duríssima, mas ali o Lula já estava trabalhando. E trabalhando em várias frentes, trabalhando em costurar apoio político, que ele conseguiu desde o primeiro turno, apoios importantíssimos. Veja, a própria chapa, né, Lula-Alckmin, a entrada do Janones, a entrada do Boulos, a entrada da Marina Silva, até mesmo depois no segundo turno, a Simone Tebet e etc. E muitos outros atores e atrizes desse cenário eleitoral. Lula trabalhou na PEC da transição, ele tinha ali, claro, uma equipe trabalhando ali junto com ele, interlocutores dentro do Congresso, especificamente no Senado, na Câmara. Então, Lula trabalhou durante o processo de transição. Lula trabalhou muito na composição ministerial, ouvindo os partidos aliados, os possíveis aliados, e depois de uma cerimônia belíssima, que eu e você assistimos no dia de ontem, hoje, dia 2 de janeiro de 2023, o G1 nos traz uma matéria que eu achei curiosa e eu acho que vale a pena conversar aqui, ainda que brevemente, sobre ela. Veja, hoje, no dia 2, segundo a matéria, Lula teria 15 reuniões bilaterais. 15. Agenda cheia, presidente Lula se reunindo aí com 15 líderes internacionais. 15 líderes internacionais. Lula trabalha. E isso é importante, porque nós estamos falando de alguém que conhece as necessidades do povo brasileiro e conhece, eu disse e repito, a importância que o Brasil tem no mundo. Primeiro, claro, a liderança do Brasil na América do Sul, a liderança do Brasil no Sul global, mas também a presença e a importância do Brasil em todo o mundo. E não podemos deixar de comparar o vigor do Lula, o trabalho do Lula, o afinco do Lula com o ex-presidente. Em 2019, você se lembra, nós temos uma conversa aqui no canal sobre isso. Em 2019, eu só estou retomando esse dado, mas você pode encontrar o vídeo aí. Em 2029, o ex-presidente da República trabalhou 5,6 horas por dia. 5,6 horas. Em 2022, a média foi de 3,6 horas. E você se lembra, durante o período eleitoral, ele não trabalhava e após perder as eleições, ele praticamente deixou de trabalhar. O trabalho era mínimo. Você sabe, ele se trancou, né, chorou, sofreu e etc. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas nós estamos vendo agora um governo que trabalha em favor do povo. Eu citei aqui já a PEC da transição, a composição ministerial de um governo que deixou de trabalhar, especialmente após a derrota. Ou quando trabalhou, estava remando contra os interesses do próprio povo. Mas Lula não está trabalhando. Veja, no primeiro dia útil do ano, um dia após subir a rampa, o Lula se reúne com 15 líderes internacionais. A matéria lembra, para nós termos uma noção, a matéria dá conta de que a posse do Lula teve um recorde de delegações estrangeiras.
foi superior às Olimpíadas, quando a gente fala de representantes de lideranças internacionais, tá? Então, isso nos mostra a força do Brasil e a força, particularmente, do presidente Lula no cenário internacional, de como o Brasil passa a figurar novamente no cenário internacional. Isso é importante, porque essas reuniões significam preservação do meio ambiente e acordos econômicos e bilaterais, né, de políticas de bem-estar, tanto para nós, brasileiros e brasileiras, quanto para aqueles povos representados aqui por seus líderes. Lula se reuniu hoje com mais de 15 líderes internacionais. O Brasil volta ao cenário internacional e volta com força total.